rosa rubra de Shalom, perfume celeste que derramaste sobre a terra, a essência do amor. Foste tu, ó Mãe querida, que no berço do amor educou, criou, protegeu e seguiu o menino Jesus. E no calvário da aflição olhaste atenta a bonança do futuro, a misericórdia do amor e as lutas íntimas da humanidade. E tu entregaste confiante nas mãos de Deus o teu rebento querido. Choraste profundamente, consolaste todas as mães. E hoje nós, Santíssima Maria, Mãe do Amor, queremos te agradecer pela bondade infinita, por nos acolher em teu seio sublime, dando-nos vereda e ofertando os caminhos e oportunidades benditas. Que a tua mensagem de luz, ó Maria Santíssima, desde a honradez da estrebaria, a coragem do Calvário, o acolhimento aos discípulos, o testemunho do amor. Soubeste amar a humanidade e recebeste o sagrado e merecido nome de Mãe de toda a humanidade. Obrigada, Maria. Maria. Obrigada, Maria. Que assim seja. Ela ocorrera quando estávamos em Viçosa fazendo alguns estudos nas cidades vizinhas. Ficamos alguns dias em Viçosa e o grupo de teatro Transformai é um grupo de jovens estudantes da Faculdade Federal de Viçosa. E eles me pediram para escrever algo sobre suicídio e drogadição. E Florence me apareceu uma noite e me disse: gostaria de escrever com você. Meu horário é tal hora. E geralmente os horários dos espíritos não batem muito com o horário da Terra, não. É 1h da manhã, 2h, 3h, e a gente tem que levantar 6 para trabalhar ainda. E quando eles estavam ensaiando, e me pediu que eu participasse do ensaio, e me pediu que eu fizesse a prece. Foi quando Florence, acompanhada de Dr. Bezerra de Menezes, falou: gostaria de fazer a prece, mas de uma forma poética. Eu falei: o instrumento não é muito bom não, mas a senhora fica à vontade. Onde saiu essa prece, Simval, né, nosso companheiro, ficou encantado. Ele estava e gravou e falou: vamos fazer uma música. E nós lembramos da nossa querida Abelha, carinhosamente. É fantástica a forma que você canta. Eu ficaria sentado ali 1h te ouvindo, e embora consolado. Me emocionou muito as letras, a vibração. Oi? A vibração da casa.
é muito intensa. E eu pensei, o que eu vou falar? E geralmente quando eu vou falar, eu peço aos Espíritos que me inspiram a falar sobre aflição. Então, mas o que é a aflição? Que nós tanto falamos de aflição. Para que serve a aflição? Onde nos leva a aflição? Então, quando nós vamos no Livro dos Espíritos, na questão de número 1, Kardec pergunta ao nobre espírito: que é Deus? Nem quem é Deus. O que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Kardec, querendo saber um pouco mais, ele foi lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus. E o Espírito responde: na consciência. A consciência não é cérebro. Consciência significa espírito. É sinônimo de espírito, consciência. Por isso que é o princípio inteligente do universo. Né? Então nós vamos observar, mas Kardec queria fechar isso para a gente entender esse amor de Deus por nós. Esse título de amor que João, o discípulo amado, deu. Deus é amor. E ele pergunta na questão de 625 do Livro dos Espíritos: qual o ser mais perfeito que Deus tem ofertado à Terra para servir-lhe de guia e modelo? Jesus. Então nós vamos observando o que é o bem-aventurado. É aquele que sabe passar por uma experiência aqui na Terra, seja de alegria, seja de aflição. Ele não se deixa abater, tampouco ele se envaidece quando ele está numa situação melhor que lhe dá conforto espiritual ou conforto material. E os espíritos, conversando com Kardec, e algumas vezes eu questiono o benfeitor, o que é aflição? Qual o objetivo da aflição? A aflição é que Jesus diz: no mundo só tereis aflição, não é dor. Aflição é quando nós temos que resolver algo. Eu estou aflito para resolver isso. Eu estou aflito porque está chegando a hora. É quando nós vamos passar por uma prova e colocar as nossas capacidades, ou a nossa capacidade. Então a aflição é um alerta. É para nos tirar do lugar. É para a gente agir e não reagir. Porque geralmente nós reagimos com raiva, com mágoa, com revolta, com tristeza. Então a aflição, quando ela chega, é uma lição que está chegando para mim. Porque eu estou em prova. Eu estou em expiação nesse mundo. E é um mundo atrasado. E Emmanuel fala para nós que o objetivo da aflição ou da dor é para testar ou ver, ou desenvolver em nós a nossa fé em Deus e em nós mesmos. É na hora das aflições que eu quero ver se eu tenho fé em Deus e se eu tenho fé em mim, se eu acredito que eu sou capaz de vencer, se eu posso passar por aquela prova. E o que nós observamos que quando vem a aflição e que nós não movimentamos, vem a dor. A dor é quando o amor não consegue nos promover pela rebeldia, pela revolta ou não aceitação. Então ele manda a dor. A dor nós podemos colocar que ela simboliza a justiça. É a justiça. Por isso que quando nós vamos no Antigo Testamento, nós vamos ver as leis. É não matar, não roubar, é não isso, para que algo não nos aconteça. Então o amor pede a justiça ou a dor, traz ele de volta para os meus braços. Mas quando nós começamos a não aceitar, vem a aflição,
vem a dor, aí vem sofrimento. Aí vem o sofrimento. Aí nós começamos a sentir o efeito da falta de ação que deveríamos tomar, ou o adiamento da postura que deveríamos tomar, algo que deveríamos fazer e acabamos não fazer. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, lá está Kardec estudando as causas das aflições. São duas causas. Quais duas causas? Erro nosso 2 vezes. Uma no presente e outra no passado. Erros. Mas o que eu fiz para estar passando por essa prova agora? Eu não tenho nada que eu fiz, mas no passado eu fiz. Porque quando nós vamos estudar a codificação, no livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar Código Penal da Vida Futura. Um dos 3 códigos penais, ou penal da vida futura, primeiro é expiação, no arrependimento. Segundo, expiação. Terceiro, reparação. O espírito, quando ele chega no mundo espiritual, às vezes ele está revoltado, está chateado, ou então ele já chega e arrepende. E pede os benfeitores para retornar, para dar continuidade àquilo que ele não fez, ou deixou de fazer, ou reparar os seus erros, que é a reparação. Então nós recebemos de Deus uma coisa muito bela, uma semi-inconsciência, que nós não trazemos aberto a essa consciência. Por quê? Mas nós trazemos as impressões, nós trazemos a certeza, porque a doutrina espírita, quando ela chegou na Terra, antes dela chegar, Jesus estava em Cafarnaum. Ele estava na casa de Pedro curando. Ele curou o paralítico de Cafarnaum, Natanael ben Elias, que é aquele que desceu pela claraboia. Ele curou uma cega, leproso e tantos outros leprosos. Quando Jesus olha para Pedro, Pedro notou que Jesus estava cansado, como disse Dona Amélia Rodrigues Espírito. E Jesus olhou para ele, aquele calor, aquela casa pequena, e a gente vai estudando a história, a geografia, as casas eram feitas de pedras, imagine bem. Geralmente eram pedras. Eles colocavam na pedra ou numa caverna, alguma coisa, e faziam as casas. Não tinha essa alvenaria belíssima, a não ser os palacetes dos imperadores, daqueles homens mais ricos. Geralmente eram casas modestas. E no fundo da casa de Pedro tinha uma mar de Cafarnaum, onde Jesus gostava de ficar. E naquele momento Pedro foi com Jesus para lá. E Pedro esqueceu do tempo. Quando ele deu por si, já era noite. Ele olhou para Jesus e começou a pensar: como Jesus é belo, como Jesus traz uma aura maravilhosa, que vibração. Ele é todo luz. Confundia-se a luz estelar ou mesmo a lua, e Jesus naquela grandeza, como disse Emmanuel, que a luz dele foi maior do que o sol do meio-dia no deserto, quando ele apareceu para Saulo, o doutor da lei. E de repente Pedro olha e fala: Senhor, o senhor está chorando, por que choras? E Pedro, como parecido conosco, ele já responde de alegria, de satisfação, porque o Senhor curou, o Senhor colocou os fariseus a pensar, mostrou o poder de Deus e o seu poder. Ele falou: não chora de alegria não, chora de tristeza, Pedro. Mas por que Natanael ben Elias, o paralítico, que há 22 anos é um paralítico de nascença, está lá agora, numa taberna, ou hoje nós podemos chamar barzinho, boteco, com as canecas de vinhos, com os seus amigos, comemorando e dizendo para eles
quero gozar meu tempo perdido. E a cega, Senhor, que o Senhor curou, ela me conhecida a nós, ela está na casa com a família a dizer: vingar-me-ei de todos aqueles que não me prestaram socorro quando eu estava cega. Mas o leproso, aquele jovem, eu conheço também, Senhor. Ele também, Pedro, ele está agora no leito de uma mulher equivocada, a rasgar a camisa e mostrar para ela o peito curado e dizer: quero gozar minha vida. Por isso que eu choro, porque todos vão adoecer. Novamente, porque aquela doença que ambos trouxeram foram as causas dos seus equívocos no passado. Mas, Senhor, que dia que os homens vão entender? Pedro, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que falará em meu nome, o que eu não posso falar, porque a mentalidade da humanidade não comporta, e aquilo que os homens hão de adulterar com o tempo. A gente vê o Evangelho adulterado. Mas o Consolador ficará convosco até a consumação dos évos, dos tempos. Então todos nós estamos aflitos. Todos nós. Cada um com a sua aflição. Cada um com o seu desafio. Às vezes um é com filho, outro é no casamento, outro é com a saúde, outro é com... às vezes é o marido, a mulher, os filhos, o emprego, as dificuldades da vida, todos nós estamos passando. Mas como disse nosso querido Chico Xavier, isso também passa. Porque Chico nos ensinou a suportar a aflição. No momento mais árduo da sua vida, ele pediu a Emmanuel que Maria, mãe de Jesus, lhe enviasse uma mensagem. Ele que recebia Emmanuel, que recebia os espíritos mais luminares que pisaram na terra, que psicografaram, tiveram com Chico, até Jesus e Maria. Mas ele falou: não, senhor, não, quero Maria. Quero uma autoridade maior. Pede ela para trazer uma mensagem para mim. Passado-se o tempo, Emmanuel fala: Maria mandou uma mensagem para você. Chico pegou papel e lápis para anotar. Pode digitar, Emmanuel. Isso também passa. Chico falou: só. Aí que ele colocou em cima da sua cama. Isso também passa. Os momentos de felicidades, de prazer e de tristeza passam. Quando nós estivermos naquela alegria, vamos curtir a alegria. Sem pessimismo, porque vai vir uma prova. Olha o amor de Deus. Nos fortalece primeiro. Alguns pessimistas batem na madeira, né? Isola. Eu conheço muitas pessoas que dizem: José, eu não gosto de ficar feliz. Por quê? Porque eu sei que vai vir uma tempestade. Eu falei: então curte agora esse sol, que vai chover depois. É a vida. Então a aflição, ela tem duas causas. E as duas causas são consequência dos nossos erros. E Kardec analisa a do presente. Quando ele começa: quantos homens empresários, homens de fortunas, faliram por imprudência, por usar o dinheiro simplesmente para os seus prazeres e não olhar. Quantos casamentos não deram certo porque foi envolvidos pela aparência, pelos interesses, pela beleza, pela carência, e não deu certo, pela solidão, e não deu certo. E ele foi enumerando ele fala que me chama muita atenção: quantos pais hoje sofrem por desde cedo perceber nos filhos os seus maus pendores, por fraqueza ou por indiferença,
não os corrigiram. E hoje sofrem a ingratidão e o desprezo. São as causas atuais e muitas causas atuais. Mas no passado foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Só que nós não trazemos a lembrança. Mas dentro da lei de Deus, nós sabemos que o culpado da nossa tristeza, da nossa desdita, somos nós. Mas e aqueles que convivem conosco e nos faz sofrer? Mas e antes, será que não fomos nós o causador disso? Será que no passado eu não deixei uma marca e hoje ele vem com meu filho, com minha esposa, com meu esposo, com a mãe e as aversões? Certa feita no nosso grupo Saúde e Espiritualidade, eu atendi uma mãe, jovem mãe, que estava chorando muito. Ela falou: José, não estou dando conta de tanto sofrimento. Ela falou: por quê? Eu tenho a depressão pré-parto, pós-parto. Eu não consigo carregar minha filha. Eu não consigo chegar perto dela. Eu não consigo dar-lhe colo. Isso me mata. É tudo que eu queria, mas eu não consigo. E passou por tratamento. E o amigo espiritual que nos dirige carinhosamente falou: todas as noites vai na beira do berço dela, ao redor, fala: eu te amo, minha filha. Você é mais importante. E começa a tocá-la com muito carinho. Começa a aproximar. E essa criança, ela tinha uma dificuldade com lactose, mas amava doce. Ela não conseguia. E a mãe doía mais com a dificuldade da filha. E quando ia numa festinha, ela não podia comer. Ela ficava. Ela me pediu o amigo espiritual. Se ele pudesse interceder. Ele falou: sim, vou interceder por amor a vocês. E fez um receituário. Ela curou. Ela não tem mais nenhuma rejeição. Seu organismo, a lactose. Não sei qual a receita que meus filhos têm. Ele não deixou a minha consciência gravar a receita. E falou: não passa a receita. Que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E os espíritos têm suas razões, né? Porque ela precisava de passar aquela alegria, a levou a abraçar. E ela falou: eu gostaria de ser mãe, mas eu tenho medo novamente. E falou: pode ficar tranquilo. O espírito que vai vir agora é muito afeto seu. E realmente veio. E o espírito que veio era tão ligado à menina, e ela cuidando, a mãe apaixonou com a filha mais velha, que ela tinha rejeição. Ela curou de uma depressão pós-parto. Era sofrimento, não era o espírito. A família não era. Quando eles me procuraram, chorando, pedindo, ficou sabendo que eu tinha um trabalho. Eu falei: não, os espíritos que trabalham. Eu sou apenas um carteiro do mundo espiritual. Eu trago as correspondências. Então nós vamos observando que tudo que acontece na nossa vida não é para nos castigar, é para nos ensinar a lei do amor, a lei do perdão, da justiça e da misericórdia. Então, quando eu trabalhei com Florence, uma das cenas que mais me tocou, que está no nosso livro, Prisões da Alma, foi quando eu estive na Cracolândia, em São Paulo. Ela falou: hoje à noite, na hora que você dormir, nós temos um capítulo titulado Cracolândia. Eu vou aplicar passe em você e você vai em viagem astral comigo com a lucidez plena. Quando eu cheguei na Cracolândia, eu tive pavor, não do povo. Se lá tem aproximadamente 1.000, vou colocar assim, só para a gente entender, 5.000 dependentes, tinha 15 desencarnados dependentes. Por isso que para sair de um vício é muito complexo, por causa dos vampiros espirituais, por causa das obsessões. E quando eu cheguei, ela falou: é aqui. Uma jovem de 14 anos, grávida, dependente química, e ela estava com uma pedra de crack.
totalmente desnutrida. E Florence falou, eu vou abrir sua visão espiritual como um raio-x. E eu vi no útero dela o bebê, com alguns meses. O sofrimento, o líquido amniótico, ele era um poço de vibriões psíquicos. E o espírito debatia, e o espírito buscava vencer. E ela aplicava a paz, e eu falei, o que vai acontecer? Ela vai desencarnar, porque é um alívio para ambos. Ela é uma menina, engravidou, e eu perguntei, quem é o espírito? Um traficante. A lei de ação e reação o pegou. E ele queria nascer. Ele foi um traficante. Ele traficava por aqui. Foi assassinado e hoje está voltando. Mas a lei veio educá-lo. E ele depois vai voltar. Consciente, ciente dos seus deveres, para fazer campanhas de libertação dos dependentes químicos. É uma aflição. Mas olha por trás as bênçãos, a grandeza disso tudo, que toca os nossos corações, porque nós estamos ainda no mundo de prova e expiação, significa que somos espíritos atrasados, espíritos imperfeitos perante a lei de Deus. Mas Deus, Ele não quer a morte do pecador, mas do pecado. Ele quer misericórdia, não sofrimento. É quando nós não aceitamos que nós sofremos. É quando eu me rebelo que eu vou sofrer. Porque eu vou desrespeitar a lei de Deus. Eu não vou confiar no Pai maior. Eu passo a desvincular de Deus, tornando-me órfão por opção própria de Deus. Você é materialista, você é niilista, você é ateu, não vou acreditar e vou revoltar. Isso não vai trazer nada de bom. Porque nós vamos chegar no mundo espiritual e vamos ver os equívocos, as vitórias que os espíritos vão trazer para nós. Eles vão nos mostrar, José, aqui, seu sofrimento é por isso, filho. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar agora. Então, o momento que nós estamos vivendo aqui na Terra, como disse o Espírito André Luiz, é para espiritualizar-nos. Não é para vivermos aprisionados aos prazeres materiais. Eles são materiais didáticos, que nos dão um descanso, uma férias, ter uma casa, ter um carro, ter uma condição socioeconômica boa. É material didático para nós. É ferramenta de trabalho, mas não é tudo. Porque tudo é espiritualidade. É o nosso interior. É nossa espiritualização. Então eu sei nesses dias quanto sofrimento. Pelas estatísticas, só no Brasil, aproximadamente 600 mil mortes. Pela estatística, não sei a veracidade, mas eu estive e ainda estou com muitos pais. Teus filhos, marido, mulher, entes queridos desencarnaram nessa Covid. E eu achei muito interessante, muito educativo, quando nós estávamos no ápice do mundo, a Covid estava ali no mês de setembro, mais ou menos, estava naquele ápice. Eu estava vindo do trabalho em oração, mas me deu uma dor na alma também, muito grande, e eu notei que minha esposa, a gente trabalha em Fabriciano, ela começou a cochilar em meu filho. E eu dirigindo ali perto do shopping, de repente o horizonte abriu. É como se fosse uma fila de espíritos, de várias nacionalidades. Eu só ouvi uma da nacionalidade dizer assim, libertação, libertação. E os outros, estamos livres dessa dor cruel. Eu não entendia. Mas o amigo espiritual, antes da pandemia, já havia nos falado, a Terra passará por momentos árduos, porque a humanidade enlouqueceu.
quase uma guerra nuclear a gente estava vendo, a depressão tornou pandêmica, a fome pandêmica, a violência, a drogadição, o número de suicídio, nós temos mais de 1 milhão por ano hoje. Antes era 40 segundos, um suicidava. Hoje já diminuiu a cifra, porque não pode divulgar, porque senão incentiva. São as aflições. Mas nós notamos que todos aqueles que suicidam, que não dá conta, que fogem pela drogadição, pelo alcoolismo, pela revolta, sofrem muito mais. Porque chega no mundo espiritual, vê a realidade. Vê que nós estamos aqui de passagem. Todos nós vamos morrer. Todos nós que estamos aqui na Terra, a nossa vida tem um tempo de validade. Prazo de validade, igual você olha o produto lá, né? Cada um de nós tem um prazo de validade aqui na Terra. Por isso que nós temos que aprender a viver bem, a amar, enquanto nós estamos juntos, para depois a gente não cair no arrependimento. E depois ficar colocando frases lindíssimas, é bonito, mas e o coração? Como a banda Titãs do Epitáfio, eu poderia ter amado mais, eu poderia mais, escrever na lápide, lá no meu túmulo. Então são as nossas ações, os nossos trabalhos. Lembro-me, há algum tempo, o nosso amigo, que nós chamávamos de Caciquinha, Ricardo, um jovem espírito trabalhador, eu conheço muitos anos, ele desencarnou-se, ele e o pai, de Covid. E eu pedi à espiritualidade que eu tivesse a oportunidade de visitar os hospitais. Eu fui em muitas UTIs e a dor maior era os entubados, porque eles estavam vendo, a maioria estava sentindo, a maioria ouvia os médicos. Por isso que a maioria trouxe, depois de curado, os transtornos, o pânico. A maioria está com pânico, despertou e traz uma recordação que não sabe o porquê, eu tenho que agradecer, mas eu estou com medo. São as impressões que ficaram no perispírito. E esse jovem, muito peculiar, muito alegre, um dia ele me apareceu e falou: José, irmão, rala muito, companheiro, que só estudar não vale não. Aqui no mundo espiritual, diploma, conhecimento é pouco. Rala muito, ele me falava assim, rala muito para você ficar melhorzinho. Eu falei, ralar como, filho? Trabalhe intensamente. Trabalhe intensamente. Eu estou bem, não queria agora, estou muito comovido por ver a dor da minha mãe, da minha família, mas eu estou melhor, José. Porque o que eu passei naquele corpo, entubado, depois extubado, só Deus sabe. A hemodiálise foi muita dor. Hoje eu estou liberto. Hoje meu espírito está alçando voos maiores, com a minha imperfeição. Então, se você quiser chegar bem aqui, rala muito. Eu falei, opa, então é trabalho. Se eu trabalhava 5 horas, vamos trabalhar 10 para ralar muito. É a forma carinhosa que eles nos falaram. Mas quando a gente fala assim, mas parece que esses companheiros espíritas não têm sentimento. Temos. No caso, nós médicos, porque a gente lidar com isso. Como disse Gabriel Lidelane, eu lido com as almas defuntas constantemente. O dia que eu não vejo um espírito que não conversa comigo, eu fico preocupado. Falei, meu Deus, eu desencarnei a espiritualidade. Não está contando comigo. Então é muito comum. Comove. Dói muito. São as nossas aflições. E a aflição maior que eu notei é quando uma mãe tem que despedir do filho. Foi a dor maior que eu vi. A esposa que ama entregar o marido para o anjo da morte.
levando às vezes os filhos, as crianças olhando para pai. Por que o Senhor nos deixou? É uma aflição tamanha. Mas quando nós recebemos uma correspondência, uma notícia, é muito gratificante. Dói na nossa alma. Dói no nosso coração. Porque eu tive essa experiência várias vezes. E a maior foi quando a minha mãe desencarnou. Eu participei de todo o processo de desencarnação dela. Eu vi desligando, que eu encantei com o André Luiz narrava. Eu pedi ao amigo espiritual, deixa eu aprender. Ele me falou, mas só se você tiver educação. Eu abaixei a cabeça e pensei. Eu achei que o espírito não lia pensamento, mas esqueci, né? Se eu estou achando que eu vou chegar com o Padre no hospital fazendo pagode, cantando. Ele falou, não, é bem pior. Mas eu vou te levar. Então eu ficava o dia inteiro no hospital e à noite minha irmã dormia. Nessa noite, nesse dia, na hora que eu despedi da minha irmã, eu falei, você quer ficar que nossa mãe vai desencarnar hoje? Falou, como é que você sabe? Os espíritos já me falaram. Hoje à noite, madrugada, desencarna. Você quer ficar? Deixa que eu fico, sou mais tranquilo para isso, ele dá melhor. Ela falou, não, eu gostaria de acompanhar nossa mãe, mas ela acabou que ela dormiu, para ela não ver a crise da morte. Porque ninguém morre dormindo, todo mundo acorda. Porque o corpo, o espírito vem defender o corpo. Às vezes a pessoa não fala, às vezes dá um ronco, algum movimento, mas não tem morte dormindo. Porque quando nós estamos precisando de ter um atendimento, fazer algo biológico, nós acordamos. Quando nós estamos passando mal, nós acordamos. E então, quando deu ali 2, 3 horas da manhã, ele me apareceu, me acordou, falou, agora eu vou te aplicar um passe magnético para você não chegar sonâmbulo no hospital. Aplicou o passe magnético, meu corpo deitado e eu saí. Fui lá para o hospital mais escuro. Quando eu cheguei, a minha mãe era cega por causa do glaucoma. Falei, mãe, a senhora enxerga? Ela enxerga, meu filho. Que não enxerga é o corpo. E o corpo lá? Um farrapo. Por causa do câncer. Ela havia amputado o seio esquerdo. Falei, mãe, a senhora colocou uma prótese de silicone ou a senhora está com peito? Falou, lá. Mas aqui é perispírito, meu filho. Esse aqui é o modelo com o meu pensamento. E aquele cabelo bonito, enxergando. Eu conversando com ela. Aí o espírito falou comigo, a educação. Eu falei, deixa eu conversar com minha mãe. A educação, por favor, não roube a paz da sua mãe. E eu não entendi. Quando ela chegou perto de mim e falou, filho, até breve. Eu desmontei. Falei, mãe, pelo amor de Deus, não vai. Não me abandone. Pelo amor de Deus, eu não dou conta de ficar assim, senhora. A senhora é meu pai, minha mãe, porque meu pai desencarnou, ele tinha 33 anos, 34 anos, com alcoolismo. Eu falei, não vai, me deixa. Ela falou, tudo bem, e me mostrou o corpo. Você quer que eu fique ali? Eu falei, não, senhora. O espírito falou, respeita a sua mãe. Mal educado. Eu falei, me desculpe. Falei, quase que eu falei, mãe, dá um tapa nele, mãe. Vinga por mim brincando. Eu fui entender o que é aquilo. Essa dor da partida, ainda nós estamos vinculados. Eu vi o corpo esfarrapado, com mais de 13 anos, com câncer carcomendo. Cega, idosa. Mas o nosso egoísmo, às vezes, é grande, que nós queremos que o outro sofra conosco. E nós não os libertamos. Nós não os libertamos. Então eu fui ver o que é aflição. Aflição é aquele momento que você quer aquilo que às vezes você não pode. E você é obrigado a deixar seguir. Não adianta reter. Não adianta cobrar. Mas sim educar. Então essa aflição na nossa vida é para trabalhar em nós a espiritualidade. Por isso que é bem-aventurado aquele que sabe que o sofrimento vai passar. Olha o que São Mateus coloca. Bem-aventurado, melhor falando, regozijai-vos
quando o sofrimento vier te visitar. Porque Deus colocou o teu selo nos seus escolhidos, aqueles que estão em sofrimento. Regozijai-vos antes de criticar a Deus. Louvai e bendizei ao Senhor, que Ele colocou o teu selo de dor na terra para experimentar a glória celeste, que é eterna, que é uma coisa eterna. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos passando por um momento onde a transição começa a aproximar. E nós estamos observando que nós estamos passando por um momento em que nossa terra, nossa casa, ela está fazendo uma reforma conosco dentro. Quem aqui já reformou casa com ela dentro, não é fácil. E a nossa casa aqui na terra está passando por essa reforma. É por isso que nós estamos vendo muita loucura. Mas tudo está sob o controle de Deus. Não vamos entrar em desespero, em pânico. Vamos fazer a parte que nos cabe no processo social. Fiquei muito feliz com o ponto de luz. Poderíamos estar reclamando, vamos abrir um ponto de luz. Às quartas-feiras, outros dias mais. Quem quiser um conforto espiritual, aqui tem. Você poderia estar com raiva, brigar, mexer com isso, isso dá muito trabalho. Então é isso. E o que eu posso fazer? Ah, mas a fome está aí. O que eu posso fazer? A corrupção está aí. Mas será que eu sou corrupto? Será na hora que eu levo a vantagem eu levo? Será que não é no trânsito que eu poderia deixar o outro passando, não deixo? O que é isso? Será que eu exijo do outro aquilo que ele não pode me dar? Às vezes é propina emocional. Eu cobro de um, cobro do outro, não exijo. Às vezes eu acho algo, mas só quem achou é dono. Às vezes eu furo uma fila no banco. Chego no banco, vê alguém que eu conheço, hoje graças a Deus não existe muito isso. Eu num trânsito, num ônibus, nisso, naquilo. Qual o exemplo? É o que eu aprendi com o Chico, uma frase muito interessante e uma postura. Quem conhece Belo Horizonte, o Chico estava passando ali na rua Santos Dumont, subindo para ir para a rodoviária. Era mais ou menos meia-noite. Ele e Arnaldo Rocha, o ex-esposa de Meimei. E o sinal fechou. Chico parou. Arnaldo falou, Chico, vamos embora, que aqui é perigoso. E o sinal, não tem carro, Chico. Ele falou, se eu não souber respeitar as leis da terra, como que eu vou respeitar as leis de Deus? E quando eu vou passar no sinal, ele falou, cuidado, José. Cuidado. Eu lembro todas as vezes que eu... Às vezes nós vamos correndo assim, o sinal fechou, a gente, não dá mais tempo. Mas a gente sabe que deveria ir devagar para frear. O que é isso? Equívoco nosso. Isso vai gerar uma aflição, porque nós vamos habituando a errar, falar mal dos outros. Como é difícil não dar um pitaco na vida alheia. Pode observar, com rara exceção, nós podemos sair daqui agora, nesse momento, chegar ali fora, se alguém tecer um comentário de uma vida alheia, quando a gente assusta, nós estamos dando os pitacos. E eu lembrei de Jesus, o que gera aflição. Certa feita, ele caminhava com seus discípulos e passou uma senhora bem vestida. Pedro falou, olha lá, Senhor, lá vai a meretriz, aquela que rouba a paz do lar. Mulher equivocada, lá vai para o banquete da ilusão. Jesus falou, Simão, tu sabes que ela tem uma mãe cega e uma criança paralítica que tentou trabalho e não consegue para ela sustentar. A crítica, Simão, é um grande adversário do homem. E foi mostrando para ele. Chegou-se no ponto final, Jesus sentou numa cadeira, eles foram tomar vinho, ali numa lanchonete,
porque não é lanchonete, mas para nós entendermos. E Pedro começou. O imperador Tibério é corrupto, é ladrão, ele tem que morrer, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo. E olhou para Jesus, né, mestre? Jesus, na sabedoria, perguntou: Pedro, você já dormiu com o Tibério na casa dele? Você já almoçou com ele? Não, nunca, nem conheço. Você fala com tanta intimidade que eu achei que você fosse amigo dele. Somos nós. Não sabemos que o outro está passando. Vamos lá no lugar do outro. Se não podemos ajudar, ficamos silenciosos. Vale muito mais uma oração do que discursos de ódio. Vale muito mais. Porque a oração tem poder de modificar. Eu tenho que trazer a paz. O que Jesus fala? Que ele veio trazer a paz. Ele veio trazer a paz que o mundo não nos dá. Quando ele fala da espada, a espada é justiça. É o símbolo da justiça. Aquilo é figura para o pessoal falar. Mas a minha paz vos dou, minha paz vos deixo, não como o mundo vos dá. Porque no mundo nós não vamos ter paz. Nós vamos ter momentos de tranquilidade. Porque paz é interna. A paz é um estado de alma. A felicidade independe de pessoas, lugares e coisas. Porque felicidade é eu estar bem comigo mesmo. Eu estar na situação que eu estiver, eu saber como que a vida é boa, como que a vida é bela, como que a natureza é exuberante, como que eu posso trabalhar. Eu posso um dia acordei hoje, já é uma felicidade. Eu estou aqui hoje, findando uma palestra, já é felicidade. Vim do serviço rápido, que eu atrasei hoje o trânsito, fui em casa rápido, falei, meu Deus, tem que chegar a tempo. Mas nós chegamos, estamos aqui. Ouvir a abelha, ver vocês, essa vibração. Uma coisa melhor do que isso. Não há nada no mundo que compensa isso. Mas a aflição é um convite do amor. E busque, Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque eles já estão resgatando. Quem está na aflição e está comportando, ele está liquidando com sua própria consciência os erros. Agora, aquele que não está na aflição, disse Jesus, aquele que regozija aqui na terra, já ganhou seu galardão aqui. Mas aquele que está sofrendo, e sabe sofrer, respeita a lei de Deus, a lei humana, ele vai receber a recompensa no mundo espiritual. Na terra nós não vamos receber recompensa nenhuma. Ela é para a vida futura. Não esqueçamos isso. Quando Jesus disse assim, bem-aventurados são aqueles que sabem esperar. Olha o que Jesus diz para o discípulo. Nos finais dos tempos, a fé de muito esfriaria por causa do sofrimento. Mas aquele que persistisse até o final seria salvo. O que é persistir até o final? É não largar os seus compromissos. É não abandonar os seus compromissos. Seus compromissos, família, espiritual, profissional, é não abandonar. Abandonar é deixar para lá. É deixar ali sem dar uma atenção, um acompanhamento. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é o que nós temos que pensar. Que a aflição não é sofrimento. A aflição é um estado de alma que nos incomoda, para que a gente saia do lugar. E nós temos que entender isso. Quanto mais eu fico na aflição, mais eu vou ter decepção. Porque eu vou sofrer, eu vou sentir dor, eu não vou conseguir resolver. Como disse Jesus, veja quem tem olhos de ver. E ouça quem tem ouvidos de escutar, não para, é com a alma. Então eu gostaria de agradecer esse ponto de luz, a esses espíritos nobres que estão aqui, a vocês, ao convite, do nosso irmão Padilha, que está conosco lá na Seara, em todas as casas,
E a nossa irmã Abelha aqueceu, aceitou, concedeu-nos essa oportunidade. E eu que saio melhor de ouvir e de sentir essa vibração. Olha o egoísmo, né? Eu vou levando tanta vibração boa de vocês. Espero que eu deixei pelo menos um pouco. Pelo menos um pouco. Não desistam. Não desanimem. Por mais árduo que pareça, a luta vai passar. Porque Jesus está conosco. Não fomos nós que escolhemos Jesus. Foi Ele que nos escolheu. Ele que nos chamou. Porque Ele acredita em nós. Ele está conosco. E para findar, quando a gente olha no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o anjo Gabriel, ele vai até Jesus, Ismael, melhor falando, ele vai até Jesus, fala: mestre, o Senhor disse que no Brasil não teria escravidão. Por que o Senhor mudou os planos? Jesus diz: por causa dos sofrimentos. Vem, Ismael, pega a sua flâmula, Deus, Jesus e caridade, que é a bandeira do Brasil, é essa, Deus, Jesus e caridade, que é a flâmula que a febre coloca para nós. Vou te levar num lugar, no mundo espiritual, nas regiões abissais, que André Luiz deu o nome de umbral, outros abismo, aquelas abismos mais dolorosas. Tinha um grupo de almas em desespero, a consciência doída. E Ismael perguntou a Jesus: quem são esses? Fidalgos falidos, religiosos falidos, homens de cultura falidos. E foi enumerando. Políticos falidos. A consciência está tamanha de ver que eles pediram para resgatar como escravo no Brasil. Porque não todos os escravos, nem todos os escravos vieram da África. Um grande número de Portugal, fidalgos, que pediram para sair da Europa, porque o psiquismo fazia com que eles errassem a mesma coisa, pediu para nascer escravo aqui no Brasil. E quando Portugal começou a escravizar o Brasil, aquele tomar aqui, roubar aquela paz do povo que não estava no projeto, Ismael vai lá e fala com Jesus: Senhor, muda a política do país, interfere na política do país. Jesus falou: independente da política, o meu plano de evangelização do Brasil será cumprido. Porque essa terra está ligada ao meu coração, como estou ligado ao coração de Deus. No livre-arbítrio, Ismael, nem Deus mexe, mas nós mudamos as circunstâncias. Portugal há de sofrer, pela lei de ação e reação, a tragédia que ele causou para o seu povo. E permitiu que a Espanha invadisse Portugal e escravizasse ela profundamente. Lei de ação e reação. E nós, somente os índios que estavam aqui no descobrimento do Brasil, que são brasileiros da terra, nós somos exilados de países ricos, porque não soubemos viver lá. E viemos para um país onde o Evangelho pode tocar no nosso coração. Nós imploramos. Por isso que esse sofrimento. Por isso que está essa loucura. E quando Ismael pediu Kardec que trouxesse a árvore do Espiritismo para o Brasil, ele falou: pode levar, mas nós temos aproximadamente 15 milhões, 15 mil aproximadamente, acho que chegou a chegar a milhões, se eu não estou equivocado, de soldados que estão revoltados com Napoleão, pós-Napoleão.
estão perturbando, estão desencarnados. Espíritos estão perturbando a ordem de Portugal. Ele conversando com São Luís, o rei de Portugal, que é o meu mentor espiritual, que escreve no Livro dos Espíritos. Aí, falou, fechado. E eram homens que dirigiam a nação. Nós estamos vendo o retrato aqui com todo respeito. É para a gente entender o porquê o sofrimento. Eu estou tocando nesse assunto, a gente vê o sofrimento. E cada um de nós vai ter sintonia com um que entenda, que defende os nossos anseios. Cada um de nós. Eu quero esse, eu quero esse, eu quero aquele. Eu gosto desse, eu não gosto desse, não é sensato. Aí nós começamos a entrar em guerra. Uma guerra civil, de ideologias, de ataques, de desrespeito ao outro. É isso que está sendo o nosso sofrimento. A causa é quem? De quem? Nossa. Então eu tenho que fazer algo. Se eu ver que a miséria está muito, deixa eu trabalhar para diminuir. Essa orfandade, deixa eu pegar um trabalho social. Se está acontecendo, deixa eu pegar um trabalho. Aí eu estou fazendo a minha parte. Porque ficar no discurso, o discurso arrasta. Mas só o exemplo convence. Muito obrigado a todos vocês. Muita paz. Que Jesus continue, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Então cantemos para o nosso querido Ismael. Das paragens prateadas, nós ouvimos teu chamar, convocando nosso povo a grande missão levar. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa a nossa pátria, este celeiro de luz. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Ó Ismael, guardião do meu Brasil,
fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Oh, 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 Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Agora os passistas do ponto de luz que possam se posicionar para iniciarmos o nosso segundo momento. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Miguel, você faz a prece para nós, por favor? Querido Mestre Jesus, Pai de infinita bondade, louvamos, Senhor, a oportunidade desta noite em que esse nosso irmão tão querido da doutrina pôde nos trazer os esclarecimentos necessários à nossa jornada diária. Obrigado, querido irmão, que os seus trabalhos, a tua pena, seja sempre iluminada pela espiritualidade amiga, onde quer que você vá. A paz do nosso Mestre Jesus sempre estará com você, para que possa sempre brilhar aqueles que sempre vão buscar, debaixo do ensinamento do Evangelho, o lenitivo necessário às dores da alma e às dores do corpo. Que a tua jornada seja leve,
Que a tua jornada seja olhada sempre pelos olhos do Mestre Jesus. Por isso é que nós te louvamos. Louvamos o teu trabalho. Onde quer que você vá, o rastro de luz do plano espiritual estará sempre contigo. Assim sendo, meus queridos irmãos, aprendendo um pouco mais nessa noite sobre os benefícios da aflição, é que nós sairemos daqui com a nossa alma mais leve. Muitas das vezes, diante do Mestre Jesus, rogamos a retirada dessas dores. Mas hoje, tivemos a oportunidade mais uma vez de olhar para Ti, Mestre Jesus. Conceda-nos a força necessária para carregarmos a nossa cruz. Que Bezerra de Menezes, com a Tua bondade, nos auxilie. Que Maria cubra todas as nossas feridas. Que Ismael continue pedindo ao Mestre Jesus a oportunidade a este país de tantas bênçãos, que possa continuar a acolher todos aqueles sofredores de outras terras. Que tenhamos a condição de caminharmos com o olhar do amor. Mestre Jesus, não deixe que adoecermos, não deixe adoecer em nós o amor que tanto exemplificou durante a Tua passagem. Obrigado por esta noite, em que mais uma vez foi louvado a necessidade da aflição, do arrependimento, da expiação e da prova. Obrigado, Mestre Jesus. Nos auxilie mais. Somos tão carentes, mas não é do Teu amor. Somos carentes da coragem de enfrentar o nosso dia a dia, criado muitas das vezes pelas dissessões de vidas passadas. E quando encontramos no processo encarnatório atual, as condenamos mais uma vez. Dê-nos a oportunidade com a espiritualidade amiga. Onde quer que a gente coloque o nosso pé, tenhamos em nossa mente que és Tu que está deixando a marca no nosso caminhar. Obrigado, Mestre Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu carinho e a toda essa espiritualidade que tanto tem auxiliado esta casa, aos seus trabalhadores. Muito obrigado. Que a paz esteja com todos vocês. Assim seja. Sou água bela, solto no mar. A direção é o Senhor quem dá. Em águas profundas eu vou navegar, sem medo de naufragar. O vento que me leva é o Espírito, brisa leve que acalma o mar. De dia o sol, à noite o luar. Segura estou naquele que me guia. E não há tempestade que me impeça de navegar. Grande é o meu Senhor,
forte é o meu Senhor.